Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se acolhidos pela nossa casa, pela boa espiritualidade que aqui se encontra, que nos aguarda e que nos recebe de honra no portão e que já começa a nos tratar a partir do momento que a gente senta nessa cadeira, né? Que eles possam nos ajudar, que a gente possa sair daqui hoje um pouquinho mais esclarecidos, já que vamos falar de um assunto extremamente delicado. Segundo Chico Xavier, esse assunto, esse tipo de sentimento é uma chaga da humanidade. Essa chaga chama-se preconceito. Então a gente vai ver um pouco por que falar de preconceito. Porque caiu bem nessa data de 20 de novembro, que daí a gente fala um pouquinho sobre preconceito racial, né? Onde representa uma resistência de um povo que ajudou, colaborou para que o nosso país tenha sido desenvolvido. Isso está na história, né? Não sou eu que estou falando. Então, a gente teve como sugestão falar sobre isso na data de hoje. Mas a gente vai falar também de um preconceito generalizado. A gente não vai focar nesse racial, porque tem vários tipos de preconceito, né? Às vezes tem preconceito até com cor, eu digo cor de roupas, né? Ah, meu Deus, fulano anda de preto, tem preconceito com as pessoas que gostam de tal cor. Então a gente vai falar um pouquinho e principalmente a gente vai falar como a doutrina se posiciona, o que ela nos diz. A gente tem o livro dos espíritos, daquelas questões que tem perguntas e respostas, e ali a gente vai falar de uma, mas ali tem várias perguntas que os espíritos fizeram a Kardec e que ele responde quanto a essa questão do preconceito. Como é que a doutrina, como está aqui no nosso título, é contra o preconceito, né? Então a gente começa com essa imagem onde a gente vê todos os tipos, né? Todas as formas. A gente colocou na frente, né? A religião ali, Kardec, representado por Chico, o budismo e o bandismo, né? E depois a gente vê ali que tem a questão racial, as pessoas obesas, né? Ou as pessoas muito magras, idoso, religião ali, questão de muçulmanos, questão de deficiente físico, tem um menininho muito lindo ali, síndrome de Down, uma deficiente visual sendo guiada por uma pessoa negra. Então, com essas imagens, a gente encontra várias diferenças e também essa chaga, como eu falei anteriormente, sobre cada um, né? O que essas pessoas enfrentam sobre o olhar de uma sociedade, né? Então a gente vê que não tem como, meus irmãos, acredito que religião nenhuma seja ou amenize ou aprove o preconceito. Independente da religião que for, se ela fala e ela acredita que somos todos filhos de Deus, então ela diz que nós somos todos irmãos, portanto, todos iguais perante Ele. Então, nenhuma religião a gente deve ter preconceito com nenhuma, porque todas elas pregam o quê? O amor ao próximo e a igualdade, que estamos todos num planeta e somos irmãos dentro desse planeta que é guiado pelo nosso Mestre Jesus e somos, consequentemente, todos filhos de Deus. Então, já começamos com o preconceito sobre religiosidades, que não pode existir, que não existe preconceito, não existe religião que diga: ah, ele está te fazendo mal, vai lá e mata. Ah, ele é negro, meu Deus, não chega perto. Não pega na mão desse, porque esse aqui é japonês. Durante um culto, durante uma missa, durante uma palestra, não existe, não é? Graças a Deus. O que significa preconceito? Pré-conceito, é um pré, é um antes de um conceito. Pensar, julgar. Então, resumindo, é um julgamento sem conhecer. Com este falso conceito, muitas vezes maltratamos o próximo e nem pensamos nas consequências desses atos. Tem pessoas, meus irmãos, até inclusive aqui pode estar entre nós e eu junto, que
passaram por situações que até hoje lembram. E as pessoas dizem, está tudo bem, na minha época podia. Podia, hoje também pode. Mas era saudável? A pessoa que era a vítima, realmente ela não dava bola? Ah, mas ela ria junto, mas e por dentro? Como é que ela se sentia? Porque às vezes ela era obrigada a rir, como eu era obrigada a rir, porque senão o negócio ia pegar e ia continuar. Se as pessoas soubessem que a gente não gosta, elas iam insistir ao tamanho da crueldade. Né? Então a gente faz de conta que gosta para que elas não façam mais. Ela não deu bola, não adianta falar. Né? Mas isso sempre existiu? Sempre existiu. Podia, pode, mas não deve. Né? Que a gente precisa ter a empatia, a alteridade. O que aquela pessoa sente quando eu falo aquilo que ela tem em evidência, ou o peso, ou o tom da pele, né? O que ela sente quando aquilo é explícito numa roda e serve de chacota para as pessoas. Ah, ela não dá bola. Acho meio difícil. Uma pessoa não dá bola. O Espiritismo, ele é incompatível com o preconceito, pois a doutrina prega que todos os seres humanos são irmãos em Deus. De acordo com a doutrina espírita, todos os seres humanos são espíritos reencarnados na Terra para evoluir. E se nós já fôssemos desprovidos do preconceito, né, e voltei, e aí aqui eu começo a despertar esse sentimento, quer dizer que essa minha encarnação ela não foi evolutiva, porque eu vim sem uma coisa e eu voltei com ela. Então eu vim por uma dívida para resgatar e eu acabei arrumando mais uma. Como nós somos da doutrina e acreditamos nessa evolução, nessa oportunidade de melhorar, desse crescimento espiritual que é individual, a gente precisa acreditar que essa é uma conta que a gente não precisa ter. Se voltamos com ela, é para que a gente deixe e quando voltar, a gente volte sem ela. E não que a gente continue aqui persistindo nessa dívida. Um dos mais salientes sinais de atraso espiritual, ainda fortemente presente neste planeta, é o preconceito. Embora seja socialmente constrangedor admitir que temos preconceito, o fato é que nos cultivamos lá no âmago do nosso ser. Porque quando as pessoas falam, a gente diz, eu não sou preconceituosa. Mas de repente, meus irmãos, a gente se pega numa situação que a gente está tendo uma fala ou uma ação preconceituosa. E aí a gente na hora, que bom, né? Não sei se acontece com vocês, mas aí já na hora, poxa, eu estou sendo preconceituosa. E a gente ali já tenta arrumar. Porque a gente vem nessa onda de cultura, né? Onde o preconceito, ele era muito enraizado. Nós ainda fomos criados assim. Nós ainda fomos criados com submissões, com pessoas que não podem ter voz, que não podem ter fala na sociedade, por causa da cor, por causa da deficiência. Meu Deus, como é que uma pessoa PCD vai fazer um concurso para ser um policial? Aquele homem é cadeirante, como é que ele vai ser um policial? Olha o tamanho do julgamento, olha o tamanho do preconceito com uma pessoa que faz uso de cadeira de rodas. Existem vários cargos, várias funções que ele pode exercer. Né? Mas isso não é porque a gente acha que ele é incompetente, é porque a gente já vem nessa onda de preconceito. Meu Deus, como é que aquela mulher pode ser uma presidente, uma chefona na OAB, ela é uma mulher? Né? Como é que ela pode ser uma diretora de um hospital, Albert Einstein? Ela é uma mulher, ele é um negro, e por aí vai. Às vezes tem pessoas que ainda dizem assim, marquei uma consulta. Mas era muito novo, eu gosto de médico mais idoso, mais velho. O jovem, ele precisa também trabalhar. Ele precisa exercer aquilo que ele aprendeu numa faculdade. Porque aquele que chegou lá com 50 anos que é médico, ele também não teve 20, 25, 26 anos. E aí também, olha só o preconceito. Aí vou no médico, vou numa médica. Porque médico, não sei, acho meio grosso, ou o contrário, né? Não vou em mulher não, mulher não.
Vou no médico, quero um ombro. Então são preconceitozinhos que a gente tem, né? De lugares. Tem certeza que tu frequenta aquele lugar? Meu Deus, aquela gente. O que tu faz lá? O que é? São preconceitozinhos assim enraizados que a gente tem, que a gente não percebe, que o sol está iluminando para todos. Raríssimos são aqueles que conseguem a proeza de respeitar os outros e as suas respectivas particularidades. Essa é a palavrinha-chave, meus irmãos. A particularidade de cada um, a especificidade de cada um. É isso que precisa ser respeitado. Aquela pessoa, ela é obesa, ela é feliz, ela se veste bem ou não, ela gosta de comer. Pronto, é uma especificidade. Não vai ser eu que vou dizer que ela precisa emagrecer. Não vai ser eu que vou dizer que ela não pode trabalhar em tal empresa porque não tem uniforme para o tamanho dela. Como a gente vivencia pessoas que têm sonho de trabalhar em lugares, mas que já numa entrevista já foram reprovadas pelo seu peso, pela sua cor. Você não tem perfil da nossa empresa. As pessoas ouvem isso, né? Então tem que respeitar isso, as particularidades das pessoas. E paralelamente, ou seja, né, caminhando lado a lado, as manifestações de intolerância, discriminação, estereótipos, né? Esse que eu acabei de citar sobre médicos, né? Tem que ir no mais velho é melhor, mais experiente. Só que a medicina, ela avança cada dia. Tem coisas que hoje em dia a medicina já fala que os médicos que têm mais experiência ainda não sabem, não acompanham. E os novos estão trazendo, né, essas novidades, essas experiências, esses tratamentos. Então também pautam nas sociedades humanas. O preconceito é a sua irmã. Quem é a irmã do preconceito? A discriminação. Tem causado muitos sofrimentos, assim como sérios comprometimentos kármicos. Porque daí é sobre aquilo que eu falei. A gente vem por uma coisa, chega aqui, descamba, como a gente fala aqui os manezinhos, né? Descambasse, e aí tu já estás levando outra coisa que tu não precisava. Que tu não veio para isso. Né? A nossa forma estereotipada de enxergar o mundo, em resumo, determina em nossas mentes o que é certo e errado, assim como o que é aceitável ou não. A partir daí tomamos decisões e assumimos pontos de vista nem sempre justos e corretos. Aquela historinha do brincar de ser Deus, né, de querer ser juiz, de avaliar, julgar e sentenciar as pessoas, né, porque a gente ainda faz esses 3 processos. A gente avalia, depois a gente julga, depois a gente dá a sentença. Vai morrer cedo, daquele tamanho. Né? Não vai a lugar nenhum. Olha lá o que eles fazem na religião dela. Meu Deus do céu, está de segunda a segunda dentro daquele lugar. Aquilo ali não vai dar certo, porque daí a gente já dá a sentença, além de julgar. Né? Aí é que a gente tem 2 exemplos. Desse que a gente acha que é certo ou errado. Meus irmãos, como assim nós achamos que é certo ou errado? O que é certo para mim é errado para o outro e está tudo bem. Né? O que é justo para mim, às vezes pode ser injusto para o outro, mas está tudo bem, é questão de ajustamento, respeito, particularidades. Exemplo 1. Cidadãos mais velhos são sumariamente descartados para o preenchimento de determinadas vagas de trabalho por causa da sua idade, o que expressa uma conduta ageísta por parte do empregador. O que é ser ageísta? É preconceito com a idade, como também tem o termo idadismo. Então, a xenofobia é preconceito com quem vem de fora do seu lugar, né? De outro lugar vem para outro, é xenofóbico. Homofóbico é aquele que tem preconceito contra as pessoas do mesmo sexo, né? As pessoas que são homossexuais. Gordofóbico, as pessoas gordas. E tem o ageísta, que é preconceito com pessoas, com idades de pessoas, né? Por parte do empregador.
E tem um exemplo 2, então quer dizer, se é uma conduta ageísta, se isso tem um nome para esse preconceito, ai gente, vamos tirar o fulano, né? Ai, ele já está tão antigo, ele tem umas ideias engessadas, vamos botar gente nova para chacoalhar aquele lugar, vamos dar um dizer para ele tirar umas férias, se aposentar. É um ageísmo, é um preconceito contra a idade da pessoa. A gente escuta isso muito na família, né? Quando tem os avós, os bisavós, os netos, os bisnetos, dizendo, avó, isso era no teu tempo, isso já passou, não vale mais, agora é outra coisa. Né? Aquela falta de respeito com aquela experiência, com aquela vivência. Por isso que nessa parte eu admiro os indígenas, onde eles fazem círculos com as crianças para os mais velhos contar história. Aí eu acho isso maravilhoso, se tivesse eu minha avó, sentadinha escutando história. Né? E hoje isso aqui era muito praticado dentro da própria família. O idoso não tem voz e não tem vez, porque ele está caducando, porque ele é chato, ele é cansativo. Né? Então é para a gente se ligar. Tá aí um preconceitozinho embutido, né? 2. Trabalhadores obesos enfrentam igualmente grandes dificuldades de se recolocar em razão da sua aparência considerada fora dos padrões estéticos. Né? Como é que eu vou colocar, gente? Eu trabalho numa clínica de estética, de fazer lipo. Como é que eu vou colocar uma pessoa obesa na recepção? Tem que colocar uma pessoa com a cinturinha fina, né? A barriguinha negativa, porque senão as pessoas vão chegar na porta, vão dizer se essa clínica é tão boa, por que ela é gorda? Ah, o marido é profissional de educação física, ele escuta muito isso. Nossa, né? Mas com essa barriguinha, né? Porque ele é profissional de educação física, ele tem que ser sarado, né? Então a nutricionista tem que ser magra, né? O filho da professora e do professor tem que ser educadíssimo, ela é professora, a mãe dela, meu Deus, a mãe é professora, né? E assim vai. Né? Então, são esses preconceitozinhos que a gente precisa combater. Esqueci de falar aqui também no ageísmo da questão da idade, que às vezes uma pessoa do nosso convívio de 50 anos perde o emprego, a gente vai dizer, meu Deus, vai trabalhar onde com 50 anos? Quem vai contratar? E era para contratar, né? Porque deve saber muito, né? E aí a gente já pensa, coitado, agora não consegue mais emprego. Já demos a sentença. Afinal de contas, adotando a premissa da pluralidade das existências, né, dessas particularidades, embasada em evidências absolutamente concretas, essas que a gente está vendo aqui conversando, o Espiritismo ensina que o espírito, gente, olha só, olha a responsabilidade. O espírito passará na sua trajetória evolutiva por muitas situações e papéis até que expurgue todas as suas imperfeições. Não faz sentido, à luz dos princípios espíritas, criticar ou discriminar uma pessoa por causa da sua cor, da sua pele, da orientação sexual, da sua crença religiosa, da sua aparência ou idade. Meus irmãos, nós temos uma trajetória e nós precisamos passar por ela até expurgar, quer dizer, se limpar daquilo ali, que nos deixa, que nos faz reprovar sempre. O Espiritismo tem uma sólida posição a respeito do tema. Assim sendo, vejamos primeiramente a questão número 799 do Livro dos Espíritos. Está ali, eu só peguei essa. Tem outras, tem a 799, depois tem 800, se não me engano, vai até 806. Como pode o Espiritismo contribuir para a evolução humana? Aí eles citam o seguinte: pode ajudar a derrubar as ideias da filosofia materialista e assim fazer os seres humanos entenderem onde se encontram e seus reais interesses. Pode também combater eliminando as dúvidas acerca da vida após a morte, de modo que as pessoas possam se sentir seguras a respeito do futuro. E também pode ser virtual em erradicar os preconceitos de religiões, classes sociais e raças. Então, os espíritos já estavam falando aqui, ó, em erradicar os preconceitos. Numa pergunta sobre o quê?
evolução humana. Aí há a pergunta que não quer calar. Estamos nesse caminho? Né? Aí eu vou passar para vocês um videozinho de 3 minutos sobre crianças que diz que ninguém nasce racista. E aí depois vocês vão tirar suas próprias conclusões. Mas aqui também tem uma passagem do livro do Humberto de Campos, que tem uma passagem de uma conversa de Jesus, quando ele escolheu todos os apóstolos para seguir. É uma leitura bem pequena que eu vou fazer rapidinho, que é um exemplo de combate ao preconceito. Então, um outro exemplo fascinante foi relatado pelo espírito Humberto de Campos. Conforme o autor espiritual, no começo do apostolado cristão, quando Jesus começou, que já formou toda a sua equipe de discípulos, havia, como em todos os agrupamentos humanos, uma exaltação natural, já naquela época, meus irmãos, por parte dos mais jovens. Eles vislumbravam em suas conversações levar a boa nova para todos os recantos do planeta. Nos seus impulsos juvenis, imaginavam que companheiros como o Pedro, que era premido pelas responsabilidades do lar, e Mateus, que era amarrado às obrigações de cada dia, pouco podiam fazer. Entretanto, Simão, que era o zelote, mais velho, ouvia-os e temia não ser útil aos desafios do porvir. Afinal de contas, os anos já lhe pesavam sobremaneira no corpo e as suas energias já demonstravam certo esgotamento, embora o espírito se conservasse a tempo. Então, Simão, por ser mais velho, ele já estava mais cansado, mas os discípulos mais jovens, eles estavam a todo vapor, cheios de ideias. O mestre ouviu atentamente, embora já tivesse pleno conhecimento das tempestades que lhe tranquilizavam a alma, porque o Simão estava começando a se preocupar, qual seria a função dele diante daquele grupo. Então, resumidamente, esclareceu que, o mestre esclareceu a ele, a existência humana é uma hora de aprendizado no caminho infinito do tempo. Além disso, argumentou que ambos jovens e idosos, tinham obrigações e deveres para a manutenção do equilíbrio da vida em sociedade. A fim de motivar o velho apóstolo, alertou quanto à sua parte no esforço geral, bem como a sua importância naquele momento na obra em que se erigia. Concitou-o a ter paciência com os mais jovens, levianos ou não, e conservar o bom ânimo. Simão retornou aos seus afazeres com as suas energias retemperadas. Ao voltar à casa pobre, encontrou Tiago, filho de Cleófas, conversando à margem de um lago com outros jovens, e no calor das suas argumentações, aludiu à idade de Simão. Embora não tenha se sentido, desta vez, ofendido ou magoado, oportunamente Simão procurou o impetuoso companheiro de luta. Com extraordinária brandura e lógica, fez o jovem apóstolo entender que a idade era um aspecto irrelevante diante do desafio de edificar o reino de Deus no íntimo das criaturas. Nessa noite, ao repousar, Simão teve um sonho arrebatador, no qual ele se encontrava como Messias, no cume de um monte que se elevava a estranhas fulgurações. Como relata o espírito Humberto de Campos, Jesus o abraçou com carinho e lhe agradeceu o fraterno esclarecimento fornecido a Tiago e pelo seu terno cuidado com as 2 crianças desconhecidas, que ele, ora antes, havia, de certa forma, salvado por amor a seu homem. Finalizando. O discípulo sentia-se venturoso naquele momento sublime. Jesus, do alto da colina prodigiosa, mostrava-lhe o mundo inteiro. Eram cidades e campos, mares e montanhas.
Em seguida, o antigo pescador compreendeu que seus olhos assombrados divisavam o futuro. Ao lado do seu deslumbramento passava a imensa família humana. Todas as criaturas fitavam o mestre com os olhos agradecidos e refulgentes de amor. Simão acordou, experimentando indefinível alegria. Ao procurar Jesus para agradecê-lo com profunda humildade, ouviu-o dizer: em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Achei um texto bem pertinente no momento, né, sobre essa questão de idade. E aí, perante Deus, não importa quem é novo, quem é velho, quem é jovem, quem é idoso, importa quem é de Deus. Né? E aí, para a gente finalizar esses 3 minutinhos de um vídeo que aí resume mais a questão racial, talvez vocês já tenham visto, porque teve não sei quantos milhões de visualizações. E aí, mas eu achei também bem interessante para a gente finalizar a nossa conversa de hoje. Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode sentar. Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Não. Tá, hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando para ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente está falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado? É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não. Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. Né? E aí é justamente sobre esse tema, que é o quê? Que é ninguém nasce racista. Continue sendo criança.
Isso é uma esperança, meus irmãos. Já que falei há pouco que nós fomos criados com esse preconceito enraizado, que a gente possa criar essa geração que está vindo, para eles já irem se desprendendo, né? Porque eles estão sempre ao nosso redor e eles são muito atentos às nossas falas, às nossas ações, né? Se temos o poder de ter vários, como, né, quem trabalha na educação ou quem trabalha na saúde, que passam várias crianças, melhor. Mas se a gente já conseguir fazer isso dentro da nossa casa, né, já conseguir erradicar essa chaga que o Chico nos disse, que é o preconceito, a gente vai deixar, né, umas pessoas melhores para essa sociedade. Então, é sobre isso. Teve 44 mil visualizações esse vídeo, que é bem bonito, bem tocante, né? Então era isso, meus irmãos. A nossa mensagem da noite era espiritismo contra preconceito? Sim, totalmente. E vou além. Acho que não só o espiritismo, mas qualquer religião que fale de Deus, né? Que a gente possa nos desprender, que a gente possa nos expurgar, se temos, o menor que for, que a gente deixe nessa encarnação, que a gente não use aquela frase, vou deixar para a próxima, que essa eu não consigo, porque isso aqui a gente consegue sim, é só a gente ser mais humano, é só a gente se colocar no lugar do outro. Quem pratica preconceito, quer ver e sentir, é alguém praticar com os filhos dele, ou com alguém que ele não vira uns, mas enquanto é com os outros, tudo bem, né? Então vamos fazer com que as nossas crianças se limpem, nos ajudem a limpar a nossa sociedade desse sentimento. Obrigada a todos vocês, tenhamos uma boa noite e que esse dia da consciência negra não seja um 20 de outubro, que essa consciência seja um ano inteiro, né? Boa noite, meus irmãos.